Então, tendo essa definição, agora a gente vai entender pela experiência o que é fé, tá certo? Porque a nossa mente ocidental quer definições. Definições a gente já teve, o que é fé. Agora vamos entender como é essa fé. Então, olha só, Abraão, o chamado da fé. Lá em Gênesis capítulo 12, no verso 1 a 8, a gente tem o chamado de Abraão, tá bom? E lá está escrito o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste mesmo tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que a gente vê aqui pela experiência de Abraão? Só para a gente ter uma ideia aqui, tem um mapinha aqui que mostra a jornada de Abraão, tá certo? Então, Abraão, ele residia lá na Mesopotâmia, na cidade de Ur, junto com toda a sua família. Só que aqui tem um ponto interessante, que se você voltar um pouquinho em Gênesis 11, a gente vai ver que o chamado primariamente tinha sido para o pai de Abraão, Terá. Era para Terá ter ido para Canaã. E aí eles começam a ir para Canaã, tá certo? Só que nessa jornada eles vão parar lá em Arã. E ali eles vão residir. E ali o pai de Abraão não vai querer mais ir para Canaã, ele vai querer ficar ali em Arã mesmo, tá certo? E aí o chamado passa para quem? Para Abraão. Então Deus chama Abraão e fala: ó, sai do meio da tua parentela, sai ali do meio, né, da casa dos seus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí então Abraão ele sai de Arã e vai para Canaã, tá certo? Aí alguns motivos pelo qual Terá não continuou a jornada, a gente vê lá em Josué, né? Josué vai falar que eles estavam apegados aos ídolos, né? Então, desde quando eles saíram ali de Ur, na Mesopotâmia, eles já tinham aí uma inclinação para a idolatria, e é bem possível que lá em Arã, o pai de Abraão não queira mais saber de nada, e Abraão continua essa jornada sozinho, tá certo? O chamado foi feito, então, passado para Abraão. Só que o primeiro ponto que a gente vê aqui, que destaca para nós esse chamado de Abraão, é que a palavra de Deus, de novo, ela é dita a Abraão. Disse o Senhor a Abraão. Deus, ele fala com Abraão. E ele diz o quê? Sai da terra da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Esse é o chamado. E a gente percebe aqui o primeiro passo de fé que Abraão dá, não é? Porque abandonar tudo, deixar ali, a gente sabe que é assim, hoje em dia, né, aqui, o filho fez 18 anos, 20 anos, começa a trabalhar, começa a ter o seu sustento, ele já sai de casa, né? Mas lá no Oriente, não. Lá no Oriente, as famílias elas ficam juntas até os pais, né, irem morrendo, e mesmo assim os filhos mais novos casam, continuam morando junto com os pais, ou seja, a família sempre está unida, né? Então eles moram em casas ali, têm as suas tendas ali, a família sempre está junta. E você pedir para Abraão aqui, né, com 75 anos, deixar ali o seu pai, deixar ali o restante dos seus familiares, ir para uma terra que ele não conhecia, de fato é o quê? É um ato de fé, tá certo? Esse chamado de Abraão é um chamado da fé. Só que, de novo, por que Abraão confia? Porque é a palavra de Deus que vai a Abraão, tá certo? Não é qualquer pessoa. A fé de Abraão, ela está repousando aonde? Na palavra de Deus. Não é uma pessoa qualquer que chegou para ele e falou: vai para Canaã, né? Porque lá Deus vai te abençoar. Estou te trazendo uma profecia aqui, ó, Deus mandou te dizer isso, né? E você acredita naquilo. Não. O próprio Deus falou para Abraão. A palavra de Deus, né, chegou a Abraão, tá certo? O segundo ponto que chama atenção para a gente aqui é a promessa. E é interessante isso, que a palavra de Deus sempre é acompanhada de uma promessa. A gente viu isso no último estudo, né? Quando Deus ali, em Gênesis capítulo 3, verso 15, está falando ali com a mulher, né? E vai dizer ali que o descendente da mulher vai o quê? Pisar na cabeça da serpente, e a serpente essa vai o quê? Né? Vai morder ali, né? Vai picar ali o calcanhar do descendente da mulher. Então o que a gente percebe aqui é que a palavra de Deus sempre é acompanhada de uma promessa. E aqui tem a promessa para Abraão. Qual que é? Que vai fazer dele uma grande nação. Vai abençoar ele, vai engrandecer o nome dele, ele vai ser uma bênção, tá certo? Ele vai abençoar os que abençoarem Abraão e vai amaldiçoar aqueles que amaldiçoarem Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui entra um ponto interessante. Lembra no nosso último estudo que o que era aguardado lá pelo primeiro casal?
o descendente da mulher, lembra? Quando Deus fez a promessa, logo quando nasceu Caim, Eva já achava que Caim era o quê? Era o descendente prometido. Tá certo? Ela vai falar até o varão, adquirir o varão com a ajuda do Senhor. Lembra disso? Agora, olha que coisa interessante aqui. Quando a gente compreende essa promessa lá de Gênesis 3:15, todo o Antigo Testamento ele vai ser pautado nessa promessa, a vinda do descendente. E aí, quando a gente entende isso, todos os relacionamentos que a gente começa a perceber nas histórias bíblicas, elas ganham uma nova luz. Aqui, quando diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é o quê? É um eco do que foi dito lá em Gênesis 3:15. O descendente da mulher vai vir. Então, imagina Abraão quando ele ouve essa promessa. Ele vai falar, meu, o descendente vai vir da minha família. E isso, ao mesmo tempo, traz uma alegria tremenda, mas também traz uma ansiedade tremenda. Tá certo? Porque ele vai querer o quê? Que venha logo esse filho. E é isso que a gente vai ver, por exemplo, na história de Abraão, a gente vai ver isso repetindo na história de Isaac com Rebeca, tá certo? A gente vai ver isso repetido por todo o Antigo Testamento, porque qualquer um que vier ali da linhagem pode ser o quê? O descendente. Moisés, né? Por isso que tem aquela expectativa, e por isso que quando a gente vê que esses casos são quase impossíveis, sempre tem algo em jogo ali. Se não vier o filho, o descendente não vai vir. Se a família não continuar, o descendente não vai vir. Então entra essa tensão, né? Principalmente nos patriarcas aqui, com Abraão e com Isaac. Então, depois, né, é dito que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é um eco lá de Gênesis 3, verso 15, mas também de Gálatas 3, verso 16. Olha o que está escrito lá em Gálatas 3, verso 16. Quem está com a Bíblia aí, aberta, quiser fazer a leitura para a gente. Gálatas 3, 16. Quem quiser pode fazer essa leitura. Gálatas 3, 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, olha lá, da onde que todas as famílias da terra seriam benditas? No descendente de Abraão, que é quem? Cristo. Então, quando Deus faz essa promessa para ele, Abraão já fala: o descendente da mulher vai vir da minha família. Tá certo? Então, isso dá um ânimo, dá uma força para Abraão. Inclusive, Deus, quando ele pede algo para nós, ele sempre dá evidências de que nós podemos confiar nele. E aqui Deus está dando evidências para Abraão. Primeiro, ele fala diretamente com Abraão. Depois, ele faz uma promessa para Abraão. E não somente isso, ele diz que da família de Abraão vai vir o quê? O descendente, vai vir o Messias. Então, Deus está dando várias evidências para Abraão, para ele o quê? Confiar nele, tá certo? E é por isso que, então, Abraão, ele confia, ele obedece aquilo que Deus fala. Esse é o terceiro ponto. Ó. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aqui nós vemos o quê? A obra da fé. Abraão não disse assim, eu não vou lá para Canaã por mim mesmo, pela minha própria força, vou ver o que tem lá, né? Vou residir ali. Não, ele ouve a palavra de Deus primeiro, crê nessa palavra e na sequência o que ele faz? Ele obedece. Então essa é a obra da fé. É a obra que vem o quê? Por meio da palavra de Deus. Abraão obedece a palavra de Deus pela fé. Ele não está vendo, lembra que a gente viu lá a definição? Ele não está vendo, ele não sabe o que vai acontecer, mas pela palavra de Deus, ele obedece. O quarto ponto que a gente destaca aqui é a promessa confirmada, porque no verso 7 Deus ainda confirma novamente para Abraão. Tá certo? Porque depois ele aparece lá em Canaã novamente, olha lá. Abraão já estava lá em Canaã, apareceu o Senhor a Abraão e ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ou seja, Deus, ele, de novo, dá evidências de que Abraão pode confiar nele. Tá certo? Na hora que ele chegou em Canaã, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Vai lá e confirma a promessa para ele. Darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor. E aí no verso 8, né, depois ele muda de lugar e lá novamente ele edifica um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui nós vemos a religião da fé. Que religião da fé é essa? Edificar um altar é crer que a justificação só pode vir de Deus. E pela fé entrar em um relacionamento de obediência com ele. Lembra que lá no nosso primeiro estudo nós vimos que a primeira coisa que foi feita o quê? Foi o sacrifício, né? Nós tivemos os substitutos ali de Adão e Eva. Depois, Caim e Abel são instruídos a respeito desse sacrifício.
Quando eles iam lá e sacrificavam o cordeirinho, faziam um altar, sacrificavam ali o cordeirinho, que seria o substituto deles, eles estavam demonstrando o quê? Obediência pela fé. Pela fé, eles estavam demonstrando que eles acreditavam que o descendente viria para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Tanto que esse foi o problema de Caim, né? Ele não demonstrou essa fé. Ele falou assim, não tem nada a ver com isso. Aqui estão aqui as minhas, né? As minhas frutas, os meus legumes, o melhor da minha terra, mas não demonstrou fé. Já Abraão não. Em todo lugar que ele vai, ele edifica um altar e sacrifica ao Senhor, demonstrando o quê? Senhor, eu creio que a justiça só pode vir de ti, certo? Eu dependo inteiramente de ti. Então, o primeiro passo aqui que a gente tem de Abraão é um passo de fé. Ele é chamado, Deus dá evidências para ele, tá certo? Mas é um passo de fé. Ele não está vendo, ele não sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim ele decide obedecer.